Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Vai falar que quando você era criança não existiam algumas coisas na sua casa que você não podia nem chegar perto. Toda casa tem seus objetos proibidos e é deles que a gente vai falar hoje no Nerd Show. Eu acho que não dá pra começar a falar sobre esse assunto com um tópico diferente de fogo. Oh, o homem fez o fogo antes das pedras das cavernas e tudo mais. Uma das coisas mais proibidas dentro de casa quando a gente é criança é mexer com qualquer coisa relacionada a fogo. O fogão, por exemplo, você não podia nem chegar perto. O medo de deixar um gás vazando e explodir a casa inteira era bem grande. E tinha a lenda do quem brinca com fogo faz xixi na cama. E mãe nenhuma quer ficar lavando lençol todos nessas condições precárias, né, gente? Olha a energia, como é que tá a água, tá tudo alto. Se cortar minha luz, faço bucha de corda. Se cortar minha luz, de novo, eu faço fogueira dentro da minha casa. Agora eu vou viver a Deus dará. Conta de lixo, conta de luz, eu jogarei fora, jogarei no lixo. Porque meu dinheiro, suor da minha testa, não foi feito pra me dar pra filho de político e pra Ilhas Galactas. Mas falando em fogo e xixi, é outra coisa que eu quero falar. Você sabia que um foi descoberto por causa do outro? Nossa, complexo, né? Mas vamos lá. Lá em 1669, um alquimista alemão chamado Henning Brand começou a destilar a urina dele em busca do que ele chama de a pedra filosofal. Pedra filosofal. O quê? Francamente, vocês não leem, não? Isso que é a famosa pedra nos rins, né? Ele retirou toda a ureia e conseguiu uma substância que brilhava no escuro. E por isso deu o nome de fonte de luz, que em latim se lê fósforos. Mas ele queria a pedra filosofal, que na teoria transformava objetos em ouro. A pedra filosofal é uma substância lendária com poderes fantásticos. Pode transformar qualquer metal em ouro puro. Por isso, ele armazenou 50 galões de urina e começou a adicionar outras coisas em cada um dos galões para ver o que acontecia. Nenhum virou a pedra que ele queria, mas de um deles veio o fósforo. Anos depois, ele vendeu a fórmula da descoberta para um comerciante, que passou de mão em mão até chegar em um sueco que conseguiu fazer fósforo sem precisar dos litros e mais litros de mijo, né? E ele ficou barato e virou um item essencial das casas, pronto para ser proibido pela sua mãe. Será que é daí que surgiu a história do xixi na cama? Eu acho que não, né? As ferramentas que geralmente eram do seu pai também eram objetos intocáveis dentro da maioria das casas. E a preocupação é justificável, né? Assim, porque praticamente tudo que tem dentro de uma caixa de ferramentas é uma arma em potencial na mão de uma criança curiosa ou de um adolescente que não tem muita responsabilidade. Então prego, serra, lixa, parafuso, a chave de fenda, cola de madeira, era tudo mantido fora do nosso alcance. Só que além de perigoso, tudo isso são coisas meio caras. E os pais costumam ter um apego pelas ferramentas, né? Só os pais, eu não. Eu odeio ferramentas, nunca usaria. Mentira. No final das contas, só tem motivo negativo para deixar uma criança mexer. Se ainda fossem mais de uma criança, o perigo era maior. Porque imagina dois irmãos brigando com a chave de fenda na mão. Ia sair lobotomia de lá, né? E eu não falo isso à toa, não. A lobotomia, por exemplo, era um procedimento que retirava um pedacinho do cérebro para tratar de coisas como esquizofrenia e depressão. Lógico que não funcionava e as pessoas geralmente ficavam igual a pessoa sem uma parte do cérebro. E os instrumentos usados até a década de 40 e 50 eram martelos e picadores de gelo. Os serrotes também foram amplamente usados em procedimentos médicos. E até hoje existe um instrumento chamado serra Mathieu, que nada mais é do que um serrote cirúrgico usado em amputações. No final das contas, tem alguns instrumentos médicos antigos que fazem as ferramentas do seu pai parecerem fichinha, mas isso não faz delas uma coisa perigosa. Não podia nem sonhar em encostar na furadeira em casa se tivesse. Apertar o dedo na chave inglesa também era um risco. Eu acho que eles pensavam assim, ó, se o menino ele consegue machucar sozinho, andando, né? O que não vai fazer perto de uma ferramenta? Mas aqui, eu tô achando que você não aguenta mais ver televisão aberta, né? E você vem sempre aqui pra ver o Nerd Show, o comedor oficial de pão de queijo dessa internet, e não se inscreve? Ah não, mas me dá uma chance. Se inscreve aqui no canal. Essa é a melhor forma de se apoiar o meu trabalho se você gosta dele. Além disso, você pode se tornar automaticamente um pãozinho de queijo dessa fornada quentinha, fresquinha e crocante que é o Nerd Show. Ó, e nem precisa de currículo, hein? Bora!
E um clássico que mais pra frente teve até aquelas tampas de segurança pra criança não abrir foram os remédios. Nossa senhora, como os adultos tinham medo da gente ter acesso a esses remédios. E com razão, né? Porque assim, pra alguém confundir um Tilenol com um Tic-Tac era 2 palitos. E essa travinha de segurança que você tem que empurrar e girar pra abrir se tornou obrigatória no Brasil só em 2011. Então os pais guardavam os remédios no lugar alto ou dentro do guarda-roupa deles, que também era uma coisa proibida de mexer em muitas famílias. Só que no final das contas, a gente era rodeado de vários outros remédios, tipo assim, Minâncora, o Anapion, o Mertiolate, e tinha um em particular que o pessoal até gostava de tomar, que era o AS infantil, porque ele era igualzinho a bala, porque ele era doce, você lembra? E você lembra que antes, quando a gente ia chamar alguém de louco, a gente sempre associava a um remédio específico? Eu tô falando do Gardenal. Ele surgiu em 1912 e não se sabe por que ele foi associado à loucura, já que na verdade o Gardenal é um remédio para tratamento de epilepsia. Você sabia disso? Só que de alguma maneira o brasileiro fez essa associação e até algumas décadas atrás era normal falar para alguém tomar Gardenal quando a gente queria chamar a pessoa de doida. Talvez tenha surgido pelo preconceito das pessoas não entenderem uma crise de convulsão, né? Que nojo. Pode até ser, mas acontece que isso na cultura é meio prejudicial, você sabe por quê? Quando alguém sofre de epilepsia e algum médico recomenda o Gardenal, por ele ter tido essa fama de remédio para loucura, muitos pacientes, ou principalmente pais de pacientes que viveram a nossa época, acabam lembrando dessa associação que acontecia com o remédio e se negam a seguir com o tratamento ou dar o Gardenal para os filhos. Então, por mais que ele tenha marcado a nossa infância, na época que a gente não entendia muito bem de nada, agora que a gente entende, pode ficar despreocupado com o Gardenal. E se alguém recomendar para você ou para alguém que você conhece, guarda a quinta série no bolso e segue com o tratamento, tá? É bem importante. Outra coisa que a gente nem podia chegar perto eram os produtos de limpeza. Não todos, né? Porque muita mãe queria mais é que a gente chegasse perto do detergente para ajudar a dar a lavada na louça. Você não vai sair dessa cozinha enquanto não lavar essa louça. Quê? Isso mesmo. Enquanto você não lavar essa louça, você não sai daqui. Mas tinha uns tipos de alvejantes que eram proibidos. Como eu chamo alvejante, é alvejante, água sanitária, que boa, cândida, não importa como é que você chama, é tudo isso aí. E era um dos mais tensos. Não só porque se beber é uma vez só, né? Mas também porque mancha a roupa. E aí se manchar uma camiseta já era motivo de chinelada. Mas se fosse uma calça, uma coisa assim, aí meu filho, aí o couro comia solto. Água sanitária é uma mistura entre o hipoclorito de sódio diluído em água. E mesmo assim continua sendo perigoso. Só de inalar pode causar tontura e irritação no aparelho respiratório. E mesmo que bem pouquinho, se você beber, pode causar no mínimo vômito e diarreia. As mães costumavam e ainda costumam usar para evitar que as roupas brancas fiquem amareladas. Por isso que os seus uniformes da escola estavam sempre nos trinques. Mais perigoso ainda que a água sanitária era a soda cáustica. Tinha gente que sempre tinha um pouquinho em casa para tirar a gordura do fogão ou desentupir a pia e o vaso sanitário. E a culpa do vaso sanitário eu tenho certeza que é você, né? Que fez essa obra de arte. Cagou fora do vaso de novo! Toma! E se ele é potente para desentupir um cano, claramente não é coisa para criança chegar nem perto. A soda cáustica se torna altamente corrosiva quando entra em contato com a água. E seu corpo é formado por 70% de água, né? Então imagina só. Se uma pessoa beber, ela pode corroer o corpo por dentro e só de inalar, ela pode prejudicar as vias respiratórias. Só que também os adultos da época não ajudavam muito, né? A coisa mais comum do mundo era guardar esse tipo de coisa dentro de uma garrafa PET. Olha só que perigo que a gente passou. E não tinha um adulto que não ficava em choque de ver uma criança com alguma coisa pontiaguda ou fininha na mão. Agora vem aqui na rua pra ver se eu não te ferro essa aqui, ó. Isso aqui tem serra, vou serrar teu cu todinho. Essa aqui acabei de amolar. Pá, pá, pá! Pra resumir, qualquer coisa que pudesse ser enfiada na tomada era motivo para você ser mais vigiado que qualquer serial killer. As tomadas sempre foram uma preocupação, porque afinal de contas, quem xeretar lá vai se deparar com uma corrente elétrica que pode fazer muito mais do que só deixar os cabelos de uma criança em pé, que nem nos filmes. E a gente brincava e dançava e todo mundo dançava junto Hoje em dia tem protetores de tomada para quem tem filho pequeno, mas eu não lembro de ter visto um quando eu era criança não, né? No máximo, a proteção era assim, sai de perto dessa tomada aí, menino, e o chinelo voando, só isso. Eu acho que a vida naquela época era mais radical pra gente.
Dependendo da intensidade do choque, a corrente elétrica pode causar desde o formigamento até ser uma fatalidade. As correntes elétricas passam por todo o nosso corpo e isso pode afetar os órgãos internos das crianças, além de causar queimaduras na pele e contração muscular. E quando elas passam pelo coração, pode até alterar o ritmo de batimento cardíaco, o que é um verdadeiro perigo. Se o chão estiver molhado ou se tiver algum fio exposto, aí, meu filho, o perigo triplica. Por isso que ninguém deixava você brincar onde tinha tomada. Pode reparar que só deixaram você plugar o videogame na tomada sozinho depois que você era mais velho, né? E eu acho que é a preocupação moderna das famílias, comparadas com a época que o pessoal tinha lampião em casa. Ninguém devia deixar as crianças brincarem com os lampiões e lamparinas e depois virou a tomada. E aí até explicar pra criança que tomada não é focinho de porco, ela já tá lá brincando de super choque, né? Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, não vai fazer xixi na cama, hein? E vai ver mais vídeo aqui, tem um monte pra você assistir. Tá show de bola. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!